Então, minha gente, conforme combinado, todas as vezes que eu for sair para fazer caminhadas ao vivo, na rua, que não seja na academia, vocês vão comigo. E nós já estamos aqui. Hoje nós vamos dar uma caminhada aqui nessa pista do Ginásio Internacional de Anápolis, Newton de Faria. É um local que remete muito à história da cidade, até pelo nome do personagem que o ginásio leva, que é o Newton de Faria. Para quem não sabe, Newton de Faria, gente, ele foi uma das figuras mais importantes na história política da cidade de Anápolis. Ele, como irmão de Anapolino de Faria, irmão mais novo de Anapolino de Faria, ele não ocupou muitos cargos políticos, não. Ele foi vereador de 1983 a 1988. Ele foi muito influente nessas décadas de 1970 e 1980. Ele exerceu também outros cargos, mas como secretário, já que o irmão saiu na frente, assim como aconteceu com os irmãos Santillos. Ele era ali na retaguarda. É uma das figuras, como eu disse, muito importante para a cidade, para o comércio da cidade. Pode-se dizer que, inclusive, o DAIA, esse Distrito Industrial de Anápolis, é um resultado do trabalho que eles fizeram no início, que a família Faria fez, né, no início da cidade de Anápolis. O Newton Faria, ele foi secretário de Indústria e Comércio. Por isso, o impulso que a cidade teve nessa industrialização, nessas indústrias e o ginásio de esportes. Aqui, como eu estou muito próximo, não vai dar para me mostrar o prédio completo, mas é uma das obras grandiosas desse período da história de Anápolis, junto com os Santillos. Quem construiu o ginásio de esporte mesmo foram os Santillos, junto com todas aquelas obras que foram feitas nessa época, como o Palácio de Santana, construído em 1973, depois veio o Palácio da Cultura, construído em 1978, e o Terminal Rodoviário em 1987, e depois o Ginásio de Esportes, que é aqui onde nós estamos caminhando hoje, em 1990. Essas famílias, elas não paravam, elas trabalham, foram os pioneiros na cidade, né? Os Farias, por exemplo, eles trouxeram o legado de Francisco Silvério de Faria, que é o patriarca, se assim podemos dizer, desse movimento das famílias no início da cidade de Anápolis. Newton de Faria, como eu falei para vocês, ele foi um vereador e depois, já com os Santillos, ele veio a ser homenageado após a sua morte. Esse trabalho todo é um legado desse pessoal, dessa turma, desses pioneiros maravilhosos. Às vezes a gente passa muito batido por todos esses personagens que são tão importantes para a cidade, né, como a família Faria, que deixou esse grande legado. Hoje ainda não muito, mas ainda continuam. Aí a gente tem aí através do Hamilton Filho, né, que já está bem aqui na frente, já é um deputado, né? Eles têm no sangue, tem na veia esse negócio da administração pública, da política. E eu gosto sempre de andar por aqui, a gente revê e relembra a história da nossa cidade, lá nos áureos tempos, né, em que Henrique Santillo, como vereador, prefeito, deputado estadual, senador, governador, ministro da saúde, secretário estadual de saúde, secretário de articulação política, eles davam continuidade, eles passam, a vida deles todas eram dedicadas a isso, a política e a carreira, né. Os Santillos, por exemplo, eles deram um impulso quando Henrique Santillo começou. Ele foi convidado, né? Ele já fazia um trabalho estudantil
e muito voltado para isso, com essa vocação. Ele foi convidado para ser candidato a prefeito de Anápolis, mas a Arena é que mandava. E não tinha como um partido que pudesse fazer frente à Arena. O que eles fizeram? Eles juntaram já aí com esse apoio todo já da família Faria e já com o Adhemar Santilo também já em atividade, criaram o PMDB. PMDB não, o MDB. Depois virou PMDB. A partir de aí, então, nunca mais pararam. Não tinha força, eles conseguiram unir forças. Esses monumentos que a cidade tem, desde do fórum da cidade até o terminal rodoviário aqui da cidade. Então hoje eu resolvi vir por aqui, nessa pista. A nossa caminhada por aqui hoje é essa. O ginásio esporte, ele é um ginásio internacional, porque ele tem um padrão internacional. Algumas atividades esportivas, para serem hospedadas por uma cidade, por um estado, por quem quer que seja, ele precisa de ter os padrões. E o ginásio esporte ele foi construído exatamente com esse padrão. Ele tem um padrão de excelência. Eu não quero mostrar detalhes, porque as manutenções são precárias, gente. Mesmo o ginásio, a gente olhar aqui, ele precisa de uma pintura, ele precisa de um carinho e tudo, mas essas obras elas foram grandiosas. A cidade seguiu um padrão de não valorizar o que já existe, mas elas, pela sua própria imponência, pela sua própria estrutura, são obras que falam por si só. Então o Newton de Faria, esse ginásio aqui, ele tem uma diferença lá do terminal, porque o terminal ele tem uma função comercial e o ginásio tem uma função social. Então por isso o terminal tem o problema de ser administrado pela própria cidade, enquanto o ginásio ele é administrado aqui pela prefeitura de Anápolis. Em 2018 a prefeitura resolveu restringir o uso do terminal. O terminal não, restringir o uso do ginásio, porque ele estava quase igual o terminal, servindo para atividades comerciais. Ele era alugado para grandes eventos, grandes shows, como por exemplo o show do Roberto Carlos. O Roberto Carlos ele tem um público muito fiel aqui em Anápolis, e ele anualmente ele vinha em Anápolis, e era o ginásio de esporte que era o palco dos seus shows. Isso acabava com a excelência do ginásio, porque as empresas que locam o ginásio, a locação era muito interessante para a prefeitura, que ajudava muito na sua conservação e na sua manutenção. Mas por outro lado acabava, porque o taco, o piso lá da quadra lá dentro, ela segue esse padrão internacional, e ele era danificado todas as vezes que tinha um espetáculo. Em 2000 quando foi mesmo? Em 2008, o Sayum, Pedro Sayum, ele pediu para o legislativo criar uma lei. Então foi criada a lei 3.320 em 2008, que restringia o uso do ginásio. E ele ficou muito tempo sem receber shows, sem receber grandes eventos que pudessem danificá-lo. E em 2023 houve mudança nessa lei. E foi liberado para eventos religiosos, culturais e sociais. Ou seja, tudo de novo de volta. Sendo que agora esses eventos eles podem ser realizados desde que não tenha, o ginásio não tenha uma atividade sua, particular. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar aqui a minha caminhada, porque hoje eu tive que vir e não pude deixar de trazer o Rubinho comigo. O Rubinho ele tá muito preso, muito sem sair, e eu acabei trazendo ele comigo, e como para gravar aqui eu não tenho como andar com ele, e ele tá lá dentro do carro.
Eu só queria fazer esse registro hoje aqui da nossa caminhada, num lugar histórico da nossa cidade, num local onde a cidade experimentou grandes construções, grandes obras locais, e um destaque para a família Santilo e para a família Faria, entre outras. Essas são as famílias de grande destaque em Anápolis, família Faria e a família Santilo. Eu vou encerrando por aqui a minha caminhada. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau!